Projeto Papo Amigo, chave Pix programa papoamigo@gmail.com. Saulo Tadeu Apes, agora você pode ajudar o nosso trabalho a prosperar. Faça qualquer contribuição e seja feliz. Essas ações que você tem tido aqui no programa é muito importante, né, para ajudar o povo brasileiro a acreditar nos sonhos do povo brasileiro. Sim. Porque às vezes a gente olha muito para fora, né? Tem a questão do sonho americano, né? Que eu sonho, eu posso, eu realizo, né? Então trazer isso para a nossa realidade e adaptar a nossa realidade, apesar de a gente visualizar um futuro, né, com muitas batalhas, muitas coisas a romper, mas o sonho tem que viver. Você assistiu, acho que foi na Netflix, Samurai X, Samurai X. Já assistiu, acho que todos os filmes dele, praticamente. Você chegou a assistir? Você assistiu, o Cristiane? Você assistiu o Samurai X? Quando eu fui apresentado para esse filme, assisti o primeiro, eu falei, pera lá, isso daí não é um filme de samurai, isso aí é um filme de filosofia. E o que eu achei interessante, que as lutas no filme, elas estão ali muito mais como um balé, como uma coreografia, talvez para chamar... É o Batosai. O Batosai, Batosai é o Samurai X, né? Para chamar a bilheteria. Mas se o diretor, ele conseguiu, na minha opinião, colocar poesia no filme, que nem o John Wick, ele conseguiu colocar poesia e talvez muito da filosofia oriental. E o que eu admiro naquele personagem, tanto que depois criaram o Samurai X4, a origem, que seria antes do primeiro filme. Eu falei, fantástico, meu. Esse 4 deveria ser assistido primeiro, antes do primeiro. Então, eu achei fantástico o filme, tá certo, é um filme que tem toda aquela luta e tal, porque o filme precisa aparecer no mercado, chama bilheteria, mas o filme tem uma filosofia profunda e uma coisa que eu achei interessante no personagem é que ele nunca desiste. Eu fiquei assim impressionado com o filme. Meu filho que apresentou para mim. Filmão. Recomendamos. Você assistiu também? Eu assisti. Gostou? Gostei. Essa questão de... Olha aqui. A filha tá ligando? Tá mandando uma mensagem? Eu vejo aqui um oi para nós. Sim. Essa questão, né, desse algo que vem de dentro, né, de não desistir, de estar sempre em busca de algo melhor. Isso também está relacionado àquilo que você traz lá de baixo, lá de família, né? Porque eu entendo que tudo começa numa base, e essa base ela é familiar, né? Uma criança, ela não é na escola, é em casa que começa, né? A escola, ela tem um outro papel, né? Mas esses princípios, valores, né? Moral, você me lembrou ética, uma moça que eu entrevistei aqui no Papo Amigo, tem acho que uns 5 anos, 6 anos. E eu perguntei para ela, nós tínhamos feito um tema na época sobre educação, ensino e educação. E ela, se não me engano, era professora. Eu fiz essa pergunta: o que é ensino, o que é educação? Falou assim: educação vem de casa. Vem de casa, educação. O ensino você aprende na escola, que são as ciências exatas, humanas e biológicas. Então, deveria ser, né? Pelo menos. Exatamente. Aí depois uma outra professora falou: não, Saulo, existe aí uma coisa mesclada. É importante também ter educação e ensino na escola, é importante ter educação e ensino em casa. Aí eu comecei a pensar um pouco sobre a filosofia oriental, principalmente a japonesa. Tem isso na cultura oriental, né? Tem essa coisa de você ter educação e ensino em casa e educação e ensino na escola. Eu estou falando bobagem. Só que eu acho que basicamente eles têm uma limitação. Eles respeitam a autoridade ali da questão ali familiar, né? Sim. Eles vão até onde a família permite. Diferente, eu acho que um pouco da nossa realidade hoje do Brasil, né? Até mesmo pela correria, né, do dia a dia do pai, da mãe, que tem que ralar, trabalhar, conquistar, né? E basicamente o filho fica a maior parte do tempo na escola, ou deveria, né? Então acaba sofrendo as influências ali da estrutura da escola mesmo. Meio que transfere
Muitas vezes sim. Não, acho que não, talvez pelo descaso familiar, porque os pais estão ali pela necessidade, exatamente. Se eu não me engano, me corrijam se eu tiver pessoal de plantão na internet, nas redes sociais. Se eu não me engano, a questão de alguns anos eu entrevistei uma grande amiga, a Rose Senna. A Rose, ela é psicóloga e advogada, é advogada também. E a Rose, ela estava contando uma história que parece que na década de 1930, 35, na Alemanha, que criaram uma estratégia para deixar os filhos mais tempo na escola. É mais ou menos assim. Imagina que o pai, na época, trabalhava e ganhava 10 mil reais por mês. Então, o pai, a mãe e 2 filhos. Muito bem. Então, o que ele ganhava era suficiente para sustentar a família. Então, a esposa ficava em casa cuidando da família e o pai ia trabalhar. Aí criaram uma estratégia para o pai ganhar metade, para a mãe também trabalhar. Então, o pai começou a ganhar 5 mil e a mãe 5 mil. Os dois ganhavam 10 mil, só que a criança ficava mais tempo na escola. Que foi uma estratégia para começar a orientar na época, lá na 35, 37, um pouco antes, 1930, começar a fazer a cabeça dos jovens. Ela estava contando sobre isso na época. Então, pesquisadores de plantão, professores de história, se você, por favor, vamos buscar veracidade nessa informação. Olha aí. É uma forma... Tem que tomar cuidado com isso, né? Veja bem, né, só você citou esse fator, tomar cuidado com isso, esse né? fator histórico é muito importante. Você falou da Pesquisem, questão... tá, gente? Pesquisem. Mas eu já ouvi falar tem um estudo, eu não me recordo onde eu li, mas eu lembro que eu estudei juntamente com um grupo de amigos, que a relação do homem e da mulher no mercado de trabalho e a competição que é gerada através dessa estrutura que você citou. Olha que loucura, hein? Que acabou criando uma competição. E a mãe, que antes, né, cuidava ali do lar e, consequentemente, a maior parte da educação do filho era dada pela mãe. Materno, né? Maternidade, isso, né? Basicamente. Mas princípios e valores, obviamente, dividido, como a Cristiane falou, né? Base familiar. Então, isso criou vamos dizer, uma desconstrução familiar na sociedade. Loucura, hein? Não que a mulher não pudesse trabalhar, mas isso acabou corroborando para o que você citou mesmo, do Estado tomar conta da educação do filho. Loucura, hein? Aí eu vou trazer uma outra colocação, né? Aí nos dias atuais. Aí a gente se depara também com muitas crianças que vão para a escola porque não tem o que comer dentro de casa, né? Isso é verdade. E aí, exatamente. Como que a gente trabalha com tudo isso? Crianças que não têm o que comer dentro de casa, pai e mãe que não têm uma renda suficiente para, né, pagar o seu aluguel, colocar alimento na mesa e tudo mais. É tudo muito complicado. Sabe o que acontece? Porque se a gente for ver que essa é a maior parte da população, né, tá vivendo assim, não vou nem falar de pobreza extrema, né, que seria quem não tem nem esse mínimo do mínimo, né, mas gente que está aí lutando para sobreviver e tem que mandar uma criança para a escola para tomar um café da manhã, tomar uma merenda, e esse pai e essa mãe chegam em casa, como é que você dorme, tendo que escolher uma conta para pagar? Né? Que saúde que essas pessoas têm? Como que essa criança cresce sabendo que precisa de ter existe uma nutrição que a criança precisa ter para poder ter o seu desenvolvimento intelectual, neurológico, né? Isso daí é berçário.